tudo bem com você? Está no ar o nosso Alba Notícias. Hoje é sexta-feira e você confere a partir de agora o resumo das principais notícias dessa semana no Legislativo baiano. Esta semana, o deputado estadual Robson Almeida, em parceria com a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa da Bahia, realizou uma audiência pública por meio virtual para debater a privatização da refinaria Landulfo Alves, que fica localizada no município de São Francisco do Conde. Vamos acompanhar mais detalhes. Criada há 71 anos, a refinaria Landulfo Alves foi pioneira na produção de petróleo aqui no Brasil. Situada no recôncavo baiano, a 83 quilômetros de Salvador, a RELAM é a primeira entre as 8 unidades brasileiras que estão em processo de privatização. Segundo o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, caso ocorra a venda, vai trazer uma série de impactos na geração de empregos. Ela irá ser reduzida de forma muito abrupta. Então, a economia local, por exemplo, de São Francisco do Conde, Madre de Deus, Candeias, São Sebastião do Passé, são cidades ali do entorno da refinaria, serão impactadas e muito. Inclusive Salvador, onde temos muitos trabalhadores e trabalhadoras que atuam ali na refinaria Landulfo Alves. De acordo com o representante do governo, a venda da RELAM traz diversas preocupações, principalmente porque ainda não é possível saber qual será a matéria-prima e a distribuição desses produtos. Portanto, a preocupação no nosso caso agora, a expectativa de que a gente consiga recuperar o nível de atividade que nós tínhamos antes. É bom lembrar que se a refinaria está sendo vendida agora, quem está investindo nela não vai querer perder dinheiro. E não perder dinheiro significa operar a refinaria na forma mais eficaz e eficiente possível. Isso significa alta capacidade de produção. A refinaria não pode continuar operando a 50%, a 60% de capacidade. O proponente da audiência, Robson Almeida, enfatizou que as mudanças constantes nos preços de derivados do petróleo vêm trazendo prejuízos à população. Com a mudança da política de preços, onde nós acompanhamos na ponta a elevação sem precedentes do preço dos derivados de petróleo, da gasolina, do óleo diesel e especialmente do gás de cozinha. E isso tem afetado a economia brasileira, contribuído para a inflação mais alta e gerando muitas dificuldades para as populações mais pobres poderem acessar a esses componentes energéticos fundamentais para as atividades do cotidiano. A presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, deputada Maria del Carmen, reforçou que vai buscar, junto com a sociedade, alternativas em relação à situação da refinaria. Acho que isso chama atenção, não só para nós, mais uma vez, para nós parlamentares, mas para a sociedade como um todo, e levanta a necessidade de que possamos, juntos, buscar alternativas de mostrar para a sociedade esse crime que está se cometendo. Eu creio que nós temos que ficar indignados com o que está acontecendo no Brasil, entre tantas outras ações que têm trazido tantos prejuízos e tantas dificuldades para o povo brasileiro. Está aí a questão da pandemia que estamos vivendo, a falta de recursos, de liberação dos recursos emergenciais para fazer frente as dificuldades que a população está vivendo. Os deputados da ALBA também debateram outro assunto importante esta semana, a vacinação aqui no nosso estado. O evento foi realizado por meio de uma audiência pública, também virtual, na manhã da última terça-feira. Estiveram presentes neste encontro o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, e também o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates. Veja como foi. Na audiência pública, realizada por meio virtual pelas comissões de Saúde e Saneamento e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviços Públicos da ALBA, os parlamentares receberam informações sobre o atual cenário da vacinação na Bahia e debateram sobre a necessidade de liberação e aprovação de mais vacinas para a imunização da população.
Na abertura do evento, a deputada Fabíola Mansur explicou o que motivou a realização da audiência. A ideia desta audiência pública é uma apresentação para uniformizar as informações acerca dessa grande operação vacina no estado da Bahia, com todas as suas conquistas, e são importantes porque nós sabemos da batalha que o Estado, que os municípios vêm fazendo. O encontro contou com a presença de parlamentares, do diretor executivo da UPB, da presidente do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia e também dos secretários de saúde. Durante o evento, Fábio Vilas Boas explicou como serão distribuídas as doses da nova remessa de imunizantes. O segundo lote já recebemos nesta madrugada. 25% fica em Salvador, 75% vai para os municípios da região metropolitana de Salvador. Nós vamos armazenar no nosso centro de distribuição em Simões Filho e de lá nós vamos distribuir diariamente os suprimentos para os municípios da região metropolitana. Dando certo, a gente avança no terceiro lote para as macro-regiões e de lá para os municípios mais próximos dessas cidades. A dificuldade de um planejamento mais efetivo para você saber quantas doses você vai ter, a gente fica sabendo praticamente na antevéspera, e essa mudança constante do Plano Nacional de Imunização, né? Sem nenhuma crítica, nenhum tipo de entrada de categoria, mas a gente começou, se vocês pegarem o Plano Nacional que começou no início da vacinação, lá em 19 de janeiro, é totalmente diferente do que nós temos hoje. Público principal da terceira fase, representantes dos grupos de comorbidades e pessoas com deficiência questionaram a demora na prioridade para a vacinação. É urgente a gente seguir com a ampliação desses grupos. Queremos saber da Prefeitura e do secretário de Saúde e do Fábio Vilas Boas como é que essas pessoas serão vacinadas. A Prefeitura informou em primeira mão que essas pessoas seriam incluídas automaticamente no cadastro, né? Outras cidades aqui da região metropolitana não estão solicitando cadastro para vacinar as pessoas com comorbidades. E aqui em Salvador, nós temos visto essa dificuldade para a vacinação dessas pessoas. O desempenho dos secretários foi destacado pelo deputado Eduardo Alencar como um exemplo. Atualmente, a Bahia está entre os estados com os melhores índices no enfrentamento da pandemia e já recebeu mais de 4 milhões de doses. Que se houvesse um entendimento do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, se houvesse o espelho seu e de Léo Prates, se houvesse esse entendimento no global, tenho a certeza absoluta que nós estaremos muito mais avançados hoje no sistema de vacinação. Vamos entrar nessa luta, essa luta é nossa. Os gestores estão lá fazendo o que eles podem. Vamos tentar fazer a nossa parte. Nós vamos agora para um breve intervalo e a seguir a gente traz outros assuntos que foram debatidos nos colegiados aqui da Alba esta semana. O Alba Notícias volta já. Voltamos com o Alba Notícias e os principais acontecimentos desta semana. Os deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Bahia se reuniram por meio virtual na manhã da última terça-feira para apreciar projetos de lei de autoria dos parlamentares. Nossa equipe acompanhou. Uma manhã bastante movimentada durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Na pauta do dia foram apreciados 6 projetos de lei, desses 4 foram aprovados. Mas o que ampliou o debate foi o PL de resolução de autoria da deputada Fabíola Mansur, que quer legitimar a criação da Procuradoria Especial da Mulher aqui na Bahia. Qual a diferença, por exemplo, de uma Procuradoria Especial? Está no artigo 3º do nosso projeto, que é exatamente receber, examinar e deliberar a órgãos competentes denúncias de violência e atos discriminatórios. A Procuradoria Especial da Mulher tem em seu corpo uma psicóloga, um advogado e um assistente social que efetivamente consegue ajudar, cooperar com organismos e entidades estaduais e nacionais
na recepção dessas denúncias, no acolhimento das mulheres. Durante a reunião da CCJ, a deputada estadual Ivana Bastos leu o parecer do PL da deputada Fabíola Mansur e explicou que no Brasil já foram implantadas 13 procuradorias especiais da mulher e 5 já estão na lista para serem instaladas. A criação de uma Procuradoria da Mulher nos estados e municípios busca primordialmente garantir maior representatividade, visibilidade e destaque às mulheres na política. Além disso, pretende combater a violência e a discriminação contra as mulheres em nossa sociedade, qualificar os debates de gênero nos parlamentos e receber e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias e anseios da população. O presidente do colegiado, o deputado Marcelino Galo, falou de outro PL aprovado na pauta do dia, o de autoria da deputada Olívia Santana, que visa incluir na política estadual da saúde das mulheres aqui no estado um capítulo voltado para a conscientização e combate à pobreza menstrual da mulher e da adolescente, com garantia de distribuição gratuita de absorventes higiênicos nas unidades básicas de saúde, escolas, unidades prisionais e de ressocialização de mulheres. A Assembleia Legislativa ali de forma pioneira, né, exercendo, né, esse protagonismo de avançar, consolidar direitos das mulheres, né? Então, eu me sinto extremamente feliz, gratificado por ter participado desse momento, né? Você verificar os projetos que foram aprovados no mês das mulheres, né? Ali você vai ver que são projetos de alta relevância. Outra comissão da ALBA que se reuniu esta semana foi a especial de assuntos territoriais e emancipação. O encontro aconteceu na manhã da última quarta-feira com prefeitos de 4 municípios baianos. Veja como foi. Os deputados da Comissão de Assuntos Territoriais e Emancipação da ALBA se reuniram por meio virtual com os prefeitos de Jitaúna, Jequié, Veracruz e Itaparica para alinhar a realização de visitas da SEI, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, e do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, visando a redefinição de divisas territoriais. O diálogo foi mediado pelo deputado Osni Cardoso. Eu vou pegar pela ordem aqui, para a gente fechar a questão entre os municípios de Jitaúna e Jequié, um pleito apresentado aqui pelo prefeito Patrick, que está aqui conosco, e nós tiramos algumas tarefas. Entre elas foi a visita da CIBGE. Nós vamos para um breve intervalo e, a seguir, nós vamos continuar revendo os destaques desta semana. Continue acompanhando as notícias do Legislativo baiano. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso ALBA Notícias. Na última quarta-feira, o deputado José de Arimateia promoveu uma audiência pública por meio virtual para debater a qualidade da água que está sendo consumida no dia a dia. Um dos pontos importantes avaliados durante a audiência foi a qualidade da água no ponto de lançamento das estações de tratamento de esgoto da Embasa, que fica localizada em Feira de Santana. Veja o resultado. O município de Feira de Santana, localizado a 116 quilômetros de Salvador, é composto por 3 bacias hidrográficas em seu entorno, Subaé, Pojuca e Jacuípe. Para mostrar a realidade desses afluentes, foi apresentado um estudo detalhado sobre a atual situação dos mananciais. E no caso do Rio Jacuípe, tem algumas cidades com sérios problemas. São José do Jacuípe, todo o esgoto dentro do rio. Uma parte de Piritiba, todo o esgoto dentro do rio, Riachão do Jacuípe, grande parte do esgoto dentro do rio, e Feira de Santana, a cidade que residimos, a pior de todas, uma metrópole com problemas muito sérios. Diante desse cenário, os especialistas reforçam que, mesmo com todos esses problemas nos mananciais, é necessário realizar um monitoramento rigoroso para manter a qualidade da água consumida
pela população. Pelo menos tivesse um ponto de monitoramento a cada 1.000 quilômetros quadrados. Por que eu estou dizendo isso? A gente é do tamanho da França, a gente fala sempre isso aqui, né? É para vocês terem ideia que quando se faz monitoramento, ele não é acompanhamento cotidiano, é um acompanhamento de médio e longo prazo. E o INEMA tem feito, sim, com toda a dificuldade, porque custa caro fazer monitoramento. Na ocasião, o representante da Embasa afirmou que a água que a população consome é de boa qualidade. Queria tranquilizar todo mundo que está aqui presente, né, que esta água é de excelente qualidade. Depois de ouvir diversas reivindicações durante a audiência, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos, deputado José de Arimateia, disse que vai sugerir aos representantes de cada município que compõem essas bacias a criação de um convênio para a implantação do plano de gestão de resíduos, drenagem e fornecimento de água. Devem participar os representando o município, as secretarias municipais do meio ambiente do município, de cada município, o desenvolvimento urbano, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Públicos e Habitação. Muito importante essa audiência e esse debate sobre a questão da água. Olha, o secretário de Planejamento, João Leão, veio à Assembleia Legislativa da Bahia entregar a LDO. Você sabe o que significa? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela foi entregue ao presidente aqui da ALBA, deputado Adolfo Menezes. Vamos acompanhar mais detalhes deste encontro. Foi em clima amistoso na sala da presidência da ALBA que o chefe do Poder Legislativo baiano, deputado Adolfo Menezes, recebeu o secretário de Planejamento, João Leão, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Nelson Leal. O objetivo da visita foi entregar ao presidente da ALBA o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias referentes ao ano de 2022. O documento prevê um montante de 50,7 bilhões em investimentos na Receita do Estado, que serão direcionados às diversas áreas. Olha, a prioridade principal do governo são 4 pilares. Saúde, em primeiro lugar, que nós estamos vivendo uma pandemia. Nós agora reativarmos novamente a educação, melhorarmos cada vez mais os índices de educação do Estado da Bahia, o desenvolvimento econômico e cuidar bem do povo da Bahia. Você criar uma infraestrutura invejável, porque já dizia o velho Washington Luiz, desenvolvimento é abrir novas estradas, é construir novas pontes. E é isso que o governo da Bahia está fazendo. Olha, como vocês acabaram de ouvir do vice-governador, que hoje veio entregar, conforme determina a lei, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, mostrando aí o trabalho incansável do governador, toda a sua equipe, do próprio vice-governador João Leão, praticamente o aumento de 100% no orçamento daqui da Bahia, que dá composição de 50 bilhões e 700 milhões, 42 milhões de recursos próprios, arrecadações próprias, e 8 bilhões, 7,9 bilhões, conforme ele explicou, de convênios, de empréstimos e outras transferências. Depois de décadas em silêncio, alguns sinos de igrejas católicas da Bahia voltaram a tocar. E, na última quinta-feira, foi a vez da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim tocar o seu sino na Colina Sagrada, para encantar, é claro, ainda mais os baianos e turistas. Para o povo baiano, a Igreja do Bonfim, além de ser um dos maiores símbolos de fé católica no estado, é também um grande exemplo de representação e de respeito ao sincretismo religioso, que é celebrado com a tradicional lavagem das escadarias do Bonfim. Erguido no século XVIII, o santuário se tornou um marco na história e no turismo no Brasil. E para encantar ainda mais, ela somará ao projeto idealizado pela Setur, que já devolveu o toque dos sinos em 9 igrejas, sendo uma em Trancoso e hoje a do Bonfim. O secretário estadual de Turismo, Fausto Franco, descreveu a emoção de ser um dos responsáveis pela iniciativa do projeto. Essa é a 9ª igreja desse projeto que começou em 2019, da reativação dos sinos. Os sinos que têm esse poder de simbolizar esse chamamento a Deus,
que representa muito na história ao longo dos séculos, e que a Bahia, que é um estado tão forte na sua religiosidade, que é a sede da Igreja Católica no Brasil, desde a sua fundação, ao longo do tempo esses sinos ficaram adormecidos. Para o historiador Rafael Dantas, coordenador do projeto, a recuperação dos badalos dos sinos é também um resgate da valorização da história. Como você bem falou, o Bonfim é uma referência na cidade do Salvador. Todo mundo lembra da Bahia por conta da lavagem, entre outras festas. E a partir de agora, a igreja vai ter novamente os 4 sinos tocando, chamando as pessoas para os festejos, para as datas importantes, esse contato com Deus, né? Essa aproximação das pessoas com Deus e um atrativo para o turismo religioso. Isso, sem dúvida, é um marco, ainda mais quando a gente lembra que a concessão da praia foi reativada nesse ano, e quando a lavagem do Bonfim sair da concessão da praia para chegar aqui no Bonfim, vai ser um escândalo, vai ser uma coisa maravilhosa, mais um presente para a Bahia. O retorno do toque dos campanários das igrejas conta com o apoio de algumas empresas privadas e empresários. A do Bonfim, por exemplo, recebeu o apoio do presidente do Conselho da Intermarítima, Roberto Oliva, que, ao lado de sua esposa, disseram ser uma felicidade fazer parte do projeto. Como devoto que nós somos, é uma alegria muito grande de poder participar desse projeto, um projeto fantástico da iniciativa do governo de trazer o turismo religioso. Então essa iniciativa eu acho válida, muito válida, louvável. Muitas autoridades estiveram presentes na cerimônia. O presidente da Casa Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes, parabenizou a Setur pela iniciativa ao turismo religioso. O vice-governador e secretário da CEPLAN, João Leão, e a deputada estadual Fabíola Mansur falaram da importância deste resgate histórico para a fé, principalmente neste momento em que o país vive. Essa tradição secular dessas igrejas maravilhosas da nossa Bahia, que vai voltar a ter os seus sinos, claro, com a tecnologia hoje mais moderna, como o mundo requer. E é uma honra, um prazer muito grande estar aqui nessa manhã, participando dessa entrega e logo aqui na Igreja de Bonfim, tão famosa. Anos que não se tocavam os sinos do Bonfim e agora volta novamente, como aconteceu, que está acontecendo com todas as igrejas lá do Centro Histórico. Nós estamos realmente resolvendo esse problema grave. Você já pensou? Os sinos não dobram no Bonfim? Não tem sentido. Agora os sinos dobram. Eu acho que, como presidente da Comissão de Cultura, aqui é um marco histórico de reativação dos sinos das igrejas da Bahia, mas sobretudo esse sonho que é resgate histórico e da cultura, porque os sinos da Bahia, eles tocavam, não apenas como ato litúrgico, mas também como avisos, como também proteção, pedido de proteção nas épocas de pandemia. Hoje, quando a gente vive esse momento difícil, é conexão com Deus e é incentivo ao turismo religioso. Fé é o que não faltou durante a solenidade. Paróquio da igreja, o padre Edson Menezes conta que agora baianos e turistas vão ouvir diariamente os sinos do Bonfim e poder se emocionar. Ele reforçou que não é apenas uma simples devoção, mas sim gratidão. Eu fico muito emocionado e, ao mesmo tempo, agradecido a Deus, não é, por esse resgate de uma tradição que é secular, que tem um objetivo de chamar, não é? E agora eu penso nesse período de pandemia de anunciar que Cristo é vida, que nós devemos confiar na esperança, que nós devemos acreditar que tudo isso um dia vai passar. Eu já chorei tanto em casa só em saber na reportagem. E aqui eu não estou me contendo, não vejo a hora de começar a badalar. Por séculos, quem frequentava as missas e moradores da região escutaram o badalar dos sinos da Igreja do Senhor do Bonfim, que anunciavam as horas, as missas, ocasiões especiais. Mas com o tempo essa tradição foi quebrada. Mas agora, depois de 30 anos, ele vai tornar a tocar aqui do alto da Colina Sagrada.
Que lindas imagens, né? Muito bom terminar o jornal assim. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso resumo dos principais acontecimentos da semana aqui no Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação também nas redes sociais. Nosso canal no YouTube, o Instagram e o Facebook. E tem também o site al.ba.gov.br. Para rever o nosso jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 da manhã. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até semana que vem.